Olá, queridos amigos que nos acompanham da Sociedade Espírita Paulo de Tarso. Falo da grande alegria que sinto em podermos nos encontrarmos para a reflexão de mais um tema do Evangelho. Hoje, queridos amigos, convido a todos para refletirmos sobre o tema A Tempestade Acalmada. O texto evangélico, sob as anotações de Marcos, em seu capítulo 4, versículo 35 ao 41, nos diz o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesta passagem, queridos amigos, observamos 3 pontos, que humildemente trazemos à nossa reflexão. O primeiro enfoque que aqui observamos é a ação de Jesus sobre os elementos da natureza. Observamos também a sua autoridade moral, a sua moralidade e a sua perfeição. Mas observamos também um terceiro elemento, do qual nos ateremos, no qual nós manteremos o nosso foco nas reflexões de hoje, que é o valor da fé. E quando nós falamos em o valor da fé, buscamos auxílio junto a Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, o capítulo 25, para nos ajudarmos nesta definição. E diz o benfeitor: a fé é um sentimento que pode ser desenvolvido, utilizando a força da vontade, do conhecimento e das virtudes. Sendo assim, a alma humana, nestes mais de 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Aqui, observamos e destacamos a palavra vontade, que é a primeira ação que nós devemos ter. A vontade, querer algo e depois então empreender os nossos esforços na busca deste algo. Mais à frente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19 e o item 12, nos diz assim o benfeitor: No homem, a fé é o sentimento inato, é o sentimento congênito, que nasce conosco, de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, ou seja, a princípio de forma adormecida, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam. Então, a fé é um sentimento que nasce conosco. Mas a fé robusta, aquela fé que desembaça a nossa visão,
É aquela fé que nos permite caminhar com segurança, que nos ajuda a transportar as montanhas de dificuldades que às vezes nós encontramos no nosso caminho, que aumenta a nossa resistência frente às dificuldades da vida e que nos ajuda também a superar, inclusive, a má vontade nossa e dos outros, mas que nos dá perseverança e nos dá a plena confiança, a certeza de que nós atingiremos o objetivo a que estamos propostos a realizar. Em outras palavras, como nos diz os benfeitores amigos, ter fé é confiar mais em Deus do que em nós mesmos, porque às vezes observamos situações e não poucas vezes nós dizemos: me parece que não há solução nisso. Eu já não tenho mais força para superar essa dificuldade. Eu não sei mais o que fazer. E é nesse momento quando nós dizemos uma palavra, meu Deus, então as coisas se transformam. Porque se nós não podemos, Deus pode realizar aquilo que nos parece impossível naquela ocasião. Ele nos desembaça a nossa visão deturpada muitas vezes. Por outro lado, quando trazemos uma fé vacilante, nós nos sentimos fracos, e não poucas vezes mais fracos do que realmente nós somos. E isso dificulta a nossa caminhada, nos provoca a incerteza, a hesitação. Por vezes nós não acreditamos que vamos conseguir atingir o objetivo a que nos propomos, e com isso favorece os nossos adversários. Aqueles irmãozinhos que temporariamente estão na condição de nossos inimigos, conseguem observar muito bem isto em nós. E uma vez que isso está à tona, nós estamos nos colocando numa condição de receber estas influenciações negativas. Nós estamos vacilantes na nossa fé. Mas como nos diz a parábola, é necessário que passemos para outra margem, nos dizendo em outras palavras que é necessário que nós saiamos de um lado e que possamos ir para o outro, indicando uma necessidade que nós temos de mudança, de mudar para melhor, mudar o nosso comportamento, para que haja uma transformação espiritual em nós. O nosso direcionamento deve ser o Cristo. É Ele o nosso direcionamento existencial. Mas a primeira coisa a se fazer, o primeiro passo a ser dado, é tomar a decisão. Eu quero e eu vou chegar do outro lado da margem. Fica evidente aqui a força de vontade que devemos ter. A vontade que, quando nós buscamos a sua definição, diz-nos o dicionário que é a capacidade que leva a pessoa a atingir a um fim a que mentalmente se propôs em realizar. É deixar a multidão de erros para trás e equívocos que nós, porventura, trazemos na nossa vida e levar junto de si, neste barco da vida, o próprio Jesus. Ele nos dando força e nos dando a coragem de que nós necessitamos, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos. Mas Ele espera que nós façamos o quê? Façamos a nossa parte. O período atual em que nós passamos enquanto humanidade, nos falam os benfeitores desta grande transição que já havíamos ouvido falar dela há muito tempo atrás e que agora estamos imersos nessa grande transição planetária, em que ocorrem tantas tempestades de ordem moral. É necessário trazermos o Cristo na mente e no nosso coração. Na mente, buscando a racionalidade que a doutrina dos Espíritos nos ensina, e no coração, o amor e a compaixão de nosso Mestre e amigo Jesus. Estarmos atentos
às falsas verdades, aos falsos ídolos, aos falsos profetas. Mas seguindo nesta parábola nos diz também que haviam com ele outros barquinhos. Não estava só esse barco, haviam outros barcos. Esta travessia, simbolicamente trazida, essa travessia espiritual de uma pessoa, observa-se que afeta também ao seu derredor. Quando nós estamos agindo no bem, estamos sendo observados. Quando estamos agindo no mal também. Quando estamos agindo no bem, nós estamos influenciando os outros de uma forma positiva. Mas quando agimos no mal, estamos também sujeitando aos outros um mau exemplo. Allan Kardec nos diz, lá no livro A Gênese, o capítulo 18, que são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, tudo isso que nós passamos nestas turbulências é para a grande regeneração da humanidade. Mas quando nós buscamos, então, a compreensão deste termo, regenerar é tornar-se reabilitado. Então, quer dizer, nós, em algum momento, nos desabilitamos e agora é necessário nos reabilitarmos moralmente, a formarmos-nos novamente de maneira correta, a buscarmos reingressarmos no caminho adequado, porque regenerar é o contrário de degenerar. Se nós estamos degenerando, nós estamos perdendo as nossas qualidades próprias e é necessário então regenerarmos. Mas nos diz essa parábola um pouco mais, que levantou-se um grande temporal de vento. Levantou-se um grande temporal de vento. Imaginemos-nos neste barco com Jesus e levantou-se este grande temporal de vento. Ao que percebe-se, essa embarcação não era um grande navio, um transatlântico, mas era um barco de pesca. Portanto, um barco que aparentemente muito simples, e que essa tempestade não era uma tempestade qualquer. Aqui já nos denota também uma reflexão, que para que possamos realizarmos uma travessia por meio de uma embarcação, é necessário que haja alguém que conduza essa embarcação. E para que essa embarcação possa ser conduzida com segurança, há necessidade de conhecimento de navegação, conhecimento de meteorologia, especialmente naquela época em que não haviam instrumentos tecnológicos, e até mesmo conhecimentos de astronomia, porque muitos se guiavam pelas estrelas, pelos astros. E como nós estamos falando de pescadores, acreditamos que esses conhecimentos eles tinham. Mas também sabemos que durante travessias, sejam elas quais forem, estamos sujeitos a temporais, não é? E aqui, simbolicamente falando, podemos trazer para o nosso cotidiano os temporais da nossa vida. Pessoas vingativas, provocações, mágoas, situações no trânsito, que são os espíritos, e quem sabe nós em algum momento, sintonizados, ou melhor, não sintonizados com a paz, que nos deixamos envolver por situações as mais diversas, contrárias à situação do bem caminhar, não é? Então é necessário mantermos o equilíbrio, a mantermos a paz,
de consciência, especialmente nesses momentos de tribulação. Às vezes, parece que nós vamos tombar, mas nós não vamos, porque no nosso barco está Jesus. Indo um pouco mais nesta parábola, dizia assim: e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia de água. Aqui nos fala das nossas provações individuais, porque estou eu dentro deste barco, mas também nos fala das provações coletivas, estamos nós dentro do mesmo barco. Nos fala também dessa transição, que já comentamos, dessa transição moral, dessa saída de um lado para ir para o outro, e entre a saída e a chegada há essa tribulação. É assim, quando nós desejamos e nos comprometemos a iniciarmos o Evangelho no lar, por exemplo, não poucas vezes o início é turbulento, é tempestivo. No começo, se tem crianças, elas ficam um pouco agitadas, é nesse dia que nós vamos receber visita, é nesse dia que o carro enguiça, é nesse dia que o trânsito está impossível, até que nós consigamos estabelecer uma rotina, dizendo, em outras palavras, eu realizarei, custe o que custar, pois eu tenho a força de vontade e a determinação e vou realizá-lo, nem que seja aqui mesmo, aonde eu estou. E aí as coisas começam a mudar. Não é assim que acontece? Ninguém passa pela vida sem passar por tempestades. Ninguém passa pela vida sem tempestades. Todos nós, em algum momento da nossa travessia, nós encontramos dificuldades. E aí estão as oportunidades de superação. Mas é interessante porque naquele momento, trazidos para os discípulos, para aquela embarcação, eles conheciam aquele lago muito bem. Eles sabiam das condições climáticas e ainda assim foram surpreendidos por uma tempestade. Mesmo tendo conhecimento, foram surpreendidos por uma tempestade. São os acontecimentos inesperados que acontecem conosco, para que possamos provar a nossa fé, para que nós possamos superar e dizer, em outras palavras, que nós aprendemos a lição. Mais adiante na parábola nos diz assim: e ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Então imaginemos a cena dos discípulos todos agitados, como é uma situação normal, frente a uma grande tempestade, a agitação do barco, e Jesus está tranquilo. Mas isso lhes causa espanteza. Eles ficam espantados com aquilo. Como pode? O mestre está dormindo. Será que Jesus estava alheio às dificuldades dos discípulos naquele momento? O sono de Jesus denota algo acima do que propriamente dito um sono. Ele denota como deve ser o nosso comportamento frente às dificuldades. Jesus estava calmo. Jesus estava tranquilo como sempre, porque ele estava entregue na certeza de Deus. Ele estava sendo fiel a Deus, prestando fidelidade àquilo que ele conhece. Ele sabia que aquele barco não estava à deriva, não era em vigilância ou descuido, mas a fé, o exemplo de fé que nós devemos seguir. Se não estivesse com fé,
aí sim o barco estaria à deriva, mas o barco não estava à deriva. Nas dificuldades da nossa vida, clamamos por socorro. A pessoa com fé dispõe de uma atitude positiva, embora possa estar aflita. E essa sua atitude influencia os outros a adotarem atitudes semelhantes frente às dificuldades. Naquele exemplo tão amplamente trazido nas exposições, quando na viagem de avião, primeiramente, como vem as instruções, em caso de despressurização, primeiro coloque a máscara em si, depois auxilie ao outro, tendo a certeza de que vai dar tudo certo. Mas para que a gente possa auxiliar o outro, a gente tem que estar firme na nossa fé. Não, eu vou ajudar, eu vou auxiliar naquilo que eu puder. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 3, os benfeitores nos instruem dizendo que a fé sincera e verdadeira é sempre calma e que faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, ele tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, diz os benfeitores. Ao contrário, a violência denota o quê? Fraqueza e dúvida de si mesmo. Então Jesus acalma a tempestade. E ele Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, os discípulos: mas quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Jesus nos instiga a confiarmos nele, a examinarmos a nossa fé. E nos diz mais os benfeitores amigos: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É um sentimento, como já lemos, congênito, que nasce com a gente. Mas nós precisamos empreender também os nossos esforços. Crermos, termos esta força de vontade, mas também buscarmos aquilo que esteja ao nosso alcance para atingir os nossos objetivos. Mais adiante, lá em Obras Póstumas, nos diz assim: em todas as ocasiões, especialmente naqueles momentos mais desafiantes da vida, por ser Ele, Jesus, o nosso guia e modelo, devemos buscá-lo. Especialmente nesses dias de conflitos, de dificuldades, busquemos a Jesus. Se o nosso barco está passando por tribulações, busquemos a Jesus. Na certeza de Deus conosco, a firmeza da nossa fé. Os nossos objetivos devem ser centralizados em Jesus, seguir-lhes os passos. Não importa, queridos irmãos, o quanto turbulento esteja o mar, quem está conduzindo a nossa embarcação é Jesus. E no momento certo ele vai acalmar a tempestade, vai acalmar os ventos, vai acalmar o mar, vai acalmar a tempestade da nossa vida. Busquemos a Jesus. As inteligências superiores estão a serviço de Jesus. Mesmo à distância, Jesus pode movimentar essas forças da natureza. Ele é o arquiteto do nosso orbe. Até mesmo nos auxilia nas nossas tempestades íntimas, naqueles desejos conflitantes, nas dúvidas, nas culpas. Busquemos o Divino Mestre para que possamos transitar este caminho de turbulências, neste tempo, este mau tempo, com fé, na consciência da imortalidade. Pois nós, os espíritas, sabemos que tudo passa, nas palavras de Chico querido,
tudo há de passar, que a imortalidade da alma nos ensina o quanto nós devemos caminhar neste caminho ensinado por Jesus. E que o melhor momento da nossa vida, a nossa melhor e mais importante encarnação é agora, é hoje, quando nós podemos executar aquilo que nós já aprendemos, porque não nos basta tão somente conhecermos a sua mensagem. É necessário nós buscarmos a sua prática. Agradecemos a atenção dos nossos queridos irmãos, rogando sempre a Deus e a Jesus nos abençoe a todos. Até um próximo encontro. Um abraço fraterno.